Bom dia, boa tarde ou boa noite, você, meu querido ouvinte, mais uma vez aqui com a gente no podcast Matemática Sem Aula, mais uma vez aqui no programa da licença. É um prazer inenarrável poder receber você aqui de novo no programa. E hoje estou aqui junto com o Edu. Opa, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui junto com a Mari. Oi, gente, eu sou a Mari e eu estou aqui junto com a Helena. Oi, gente, sou a Helena e eu tô aqui junto com a Ju, que é nova, acho que é a primeira participação dela aqui com a gente, então pode falar, Ju. Oi, gente, eu sou a Ju, muito bom estar participando aqui desse programa. E é isso aí, gente. Para quem não está ainda habituado com a gente, eu sou o Everton, nós somos alunos de matemática, estou em teoria ali no 7º período agora, vamos fingir que estamos, pra gente não ficar triste, não estar em depressão pelo real semestre que a gente está. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a faculdade, como sempre, e hoje sobre a vida presencial. Hoje vamos debater um pouco sobre a vida presencial, sobre como está sendo a experiência pós primeiro semestre totalmente presencial, sem nada de AD, graças a Deus, finalmente. Ainda mais para aqueles que podem estar ouvindo pela primeira vez e não sabem, mas todos nós aqui entramos exatamente no período em que a UF ficou EAD, por causa da pandemia da Covid, exatamente no período que a UF anunciou que ia ser. Exatamente. Então, agora a gente vai narrar para vocês qual foi o baque, porque tudo que a gente conhecia da vida universitária estava ligado ao online. A gente não conhecia a UF verdadeiramente, né? Ou seja, tudo na nossa vida universitária era o Google Meet e o Classroom, tá ligado? Tava tudo fechado lá. Mas é isso, a gente vai trocar uma ideia, debater um pouco, conversar um pouco sobre como tá sendo a experiência, da volta da vida presencial, das aulas. E espero que, bom, para quem seja calouro, já dê uma orientada como é que vai ser o sistema de vida de vocês. Sim, a gente estuda de frente pra praia, isso é muito bom. Pra quem não é calouro, bom, um bate-papo como sempre, aquele que a gente brinca, né, como se fosse conversa com um amigo, conversa de bar, pra passar a ida do ônibus pra faculdade, ou sei lá, lavar sua louça em casa, alguma coisa do tipo. Acho que o primeiro baque que a gente teve foram as aulas, né? Que assim, pra mim, pelo menos, virou outra coisa. Primeiro que eu tive que reaprender muita coisa para estar acompanhando as aulas presenciais, porque eu percebi que eu não tinha entendido muita coisa no online e tinha muitas matérias continuadas, então eu tive que aprender a matéria anterior e a matéria presencial para conseguir fazer uma única matéria, porque eu estava muito perdida. Sim, e o ensino remoto para mim também foi um pouco complicado, porque eu tinha muito problema com a internet. Principalmente nas aulas que eram online e que tinha que entrar no Google Meet, eu sempre caía e perdia muita coisa. Por sorte, alguns professores permitiam gravar as aulas e eu conseguia assistir depois, porque ficava salvo no Classroom. Mas no presencial, assim, naquele momento, naquele instante, no remoto, eu não conseguia acompanhar. Era muito complicado para mim. Eu também tinha muito problema com a internet e um outro problema que eu tinha era a falta de atenção e um sono excessivo durante as aulas online. E aí, quando eu voltei para o presencial, exatamente, eram salas com 50 pessoas, eu não podia dormir na sala. E poder sempre pode. Poder sempre pode. Então, assim, em ocasiões. Mas aí eu tive que reaprender a assistir aulas, praticamente. Porque durante 2 anos eu meio que desaprendi isso. Não, a diferença é brutal. É tipo assim, no online era aquilo, né? A gente tava vendo a aula, do nada a gente tava mexendo no celular, do nada a gente tava deitado na cama. E presencial não, né? Eu não tive o problema da Mari com 50 pessoas numa turma, porque minhas turmas em média tem 5 pessoas, mas assim... Normalmente mesmo assim, todas as matérias, né? Não tenho muito também nas nossas, mas... Cara, teve cálculo, gente. Muito engraçado. Foi uma coisa muito engraçada que aconteceu no primeiro dia de aula do 2º período presencial. Que foi quando eu cheguei para ter aula de curvas e superfícies, antes de eu cometer a loucura que foi mudar para cálculo 3. E eu cheguei e eu fiquei chocada. Porque era uma matéria só da matemática de licenciatura e tinham 12 pessoas em sala. 12! Vocês têm noção do que é ter uma turma tão cheia assim? Com Tem 12 pessoas no nosso pessoas. curso.
Não, eu fiquei incrédula. E não deu outra, né? Porque logo depois chegou o professor. E 3 segundos depois chegou o outro professor. Porque eles tinham marcado para 2 disciplinas terem aula na mesma sala. Uma que era da matemática licenciatura, com 6 alunos. E uma que era da matemática bacharelado, com mais 6 alunos. E aí todo mundo ficou tipo, agora fez sentido. Turmas de 6 alunos. Agora está tudo bem. Não, mas pior que eu tive uma matéria que é só do bacharelado, que tinham mais de 15 pessoas no início. Terminaram mais 5, mas no início tinham mais de 15 pessoas. É sempre assim. A nossa de cálculo foi exatamente assim. No começo tinham muitos alunos, muito. Aí foi 34, decaindo. para ser preciso. No final, Não. 8. A gente ia Helena. fazendo contagem todo dia. Não, mas a gente, Helena, a gente teve 2 vezes o cálculo 2B, né? Então a gente teve a de 34 é. e teve a de É 40. verdade. E terminou com 10, entendeu? Então, assim, a gente teve 2 diferenças com o decaimento Eu em lembro cálculo. que todo dia, quando a gente fez primeiro, foi no primeiro período, no primeiro presencial, né, de 2022.1, todo dia a gente, após a primeira prova, a gente contava quantas pessoas tinham em sala e ia jogando no nosso grupo do WhatsApp. E aí começou, tipo, tinha 30, aí foi caindo pra 20, 15, 14, 13, teve um dia que teve 6 pessoas, mas aí finalizou lá pra 8. E o dia E que acho teve que 6 no pessoas foi muito bom, porque 3 eram nós, né? Sim. Então, Só que por isso que teve a época que foram só 6, porque, coitada, a Ju ainda teve que operar e o Everton pegou Covid. Então teve uma época que eu ainda fiquei sozinha. Verdade. é Eu verdade, e os 5 cara. da engenharia que não abandonaram. 5 lunáticos. Mas, E que também cara... não passaram, porque é cálculo. Pois é, não. Ser da engenharia, ser da matemática, ser da física, Literalmente, muda, você só não a vai Helena passar. passando. Pois é, literalmente. Eu acho que teve mais uma pessoa que passou depois da BR. Isso foi outra coisa que mudou muito também na volta pro presencial. Porque nós sabemos que haviam facilidades no online e suas dificuldades, mas uma das facilidades é que haviam mais aprovações. Então acho que foi um choque muito grande chegar numa turma de 34 e de repente ter 2 aprovados. E isso é mais comum do que parece. Porque A gente são- só não sabia. Quer dizer, sabia, Não. mas não tinha vivenciado ainda. Pois é, então, a gente ouvia e o pessoal que era veterano da gente, o presencial falando sobre isso, e parecia um mito, pô. Era o mito da caverna de Platão versão UF, tá ligado? Você acredita que alguém pensou nisso, mas você fala, não, deixa pra lá, é só uma alegoriazinha. Mas, cara, é em toda a matéria, pô. É 5, 6% de aprovação em toda a matéria. Né? No máximo 10. Nossa, Mas, estatística que a gente fez, matéria, ok, tipo, trabalhosa. Não era difícil, mas era trabalhosa. Mas essa também a gente fez com o pessoal de ciências biológicas, né? E eu acho que ali evidenciou muito uma questão que a gente vê o tempo todo, que é a dificuldade de matemática. Porque Sim, a com professora certeza. parava, a professora ensinou de novo como simplificar a fração. E mesmo assim, as notas médias eram tipo 3. Era bizarro. A E era dificuldade, moda. E era uma matéria. dificuldade é Pois é. absurda. Assim, a galera que chegava nas monitorias de cálculo, tipo, sem saber nada, sem saber o que significava, sei lá, seno, cosseno. Isso era muito, muito grande. Tipo, a gente sofreu no EAD, mas principalmente a galera que fez o ensino médio no EAD, Na pandemia. eles estão na Nossa. merda, assim, pesado. Eu peguei a monitoria de pré-cálculo e chegou o pessoal falando assim, eu não sei sistema, eu não sei função, eu não sei nada. Eu não sei regra de 3. Eu não sei como é que a pessoa passou no Enem sem regra de 3, que é só regra de 3. Mas foi um baque muito Mari, difícil. eu te cortei, fala. Ai, meu Deus. Então, eu ia falar que os veteranos falavam muito que a matemática começava com um certo grupo de pessoas, só que no final das contas a pessoa se formava sozinha porque todo mundo abandonava o curso. Só que Famosa querendo ou formação não... binária. Exatamente. Só que querendo ou não, a gente tá num grupo meio que grande, assim, se aproximando do final do curso. Tem muita gente que eu lembro que entrou junto comigo que ainda tá fazendo matemática. E, tipo, não achei que seria assim. Mas Assim, teve eu não muita vou gente ter que saiu, viu? Muita gente que Eu meteu não vou ter a tem muita conta, gente. mas eu acho que dos 80 que entraram, somando matutino e noturno, deve ficar nos 12, e isso é recorde, tá? 12? Eu acho que a gente Não, Deve acho que um falar- pouquinho mais. mais
Do que entrou com a gente. 2020. Os que entraram com a gente. Então é um recorde, muito recorde. Muitos Pô. foram lá pra trás mesmo, tipo, muito atrás. Tem um... visão. Não, depois que eu descobri o mundo da Atlética também, isso foi outra coisa, né? Eu descobri o mundo daqueles que entraram há 10 anos atrás na faculdade e ainda não se formaram. E tem alguns matéria de Eles semestre. estão no futuro. É isso, sabe? E, tipo, eu acho que algumas pessoas que entraram com a gente estão indo pra esse caminho. Tipo, não necessariamente todos saíram, mas alguns também estão ficando, tipo, lá atrás mesmo. E isso é muito comum na matemática, é bizarro. Eu descobri que, tipo, se você reprovar as 3 primeiras matérias, tipo, se você reprovar 3 matérias de uma vez, eu acho que você é jubilado. Mas, assim, a gente só podia reprovar 3 matérias. E a matemática tem 3 matérias no início. Então, às vezes, a pessoa reprovava 3 matérias no primeiro período, e você já, no primeiro período, é expulso da faculdade. E eu acho que isso aconteceu menos com a gente, porque com o online não estava sendo permitido jubilar. Mas, tipo, eu fico imaginando se tivesse. Tipo, também já é um número pequeno que tá com a gente, mas quantas pessoas também não estariam nem assim, tipo, por causa disso. Tiveram turmas mais estudantes, né? 2017, 2018. Tiveram turmas do bacharelado em matemática que entraram e, tipo, 90% da turma jubilou no primeiro período e ninguém terminou. Tipo, turmas inteiras que os que não jubilaram saíram do curso. Literalmente, Então, número complicado. binário, que é o que minha irmã contava, que era ou 0 ou 1. E no ano dela foi um recorde porque formaram 2. Mas gente, é complicado, porque a gente vê que é um retrospecto que já é antigo, que é pesado, que por a gente entrar no EAD a gente não sentiu tanto, né? Mas assim que a gente voltou no presencial, a gente sentiu como é que é duro, pô. Porque, querendo ou não, a gente entrou no presencial 2022.1, né? Sem presencial, né? Presencial total agora no último. Mas, porra, se a gente for pegar a conta de quantas pessoas que a gente entrou na primeira turma junto, Sim. que já não tem mais como fazer matéria junto, ou porque você ficou, porque a pessoa ficou, porque os dois ficaram em pontos diferentes, já vê como é que vai virando binário de fato, sabe? Mas eu acho que pelo menos isso é uma coisa que eu admiro muito na coordenação da matemática, que eu vejo frequentemente o currículo sendo repensado, pelo menos na licenciatura. Tipo, a gente já entrou com um currículo novo e já existe um novo currículo novo. Então, tipo, é uma coisa que eles analisam bastante. Tipo, existe pesquisa quando a gente entra para saber se, tipo, era a nossa primeira opção mesmo, se a gente tem o perfil, porque eles estavam realmente tentando entender a grande saída das pessoas. Então, eu vejo que, assim, há pelo menos um movimento da universidade de entender o que está acontecendo e tentar melhorar um pouco essa situação. A gente ainda não chegou numa situação ideal, ainda mais pela desigualdade até das pessoas que chegam no ensino médio. Tipo, cara, a gente teve dificuldade e nós tivemos boas bases. Tem pessoas que não tiveram nada. Então, assim, é muito mais crítico. Então, eu acho que realmente é algo que até falta uma parceria, né? Universidade e escola nesse sentido e um investimento. São várias questões, né? Mas eu fico feliz de que exista esse movimento por parte da coordenação de entender o que está acontecendo e tentar facilitar. Como, por exemplo, agora a gente sabe que existe pré-cálculo, tipo, existem faculdades, como, por exemplo, física bacharelado, que é pré-cálculo junto com cálculo 1 e isso tudo no primeiro período. E, tipo... Só uma informação aqui, as emendas mudaram, os cálculos mudaram, não existe mais pré-cálculo, tá? Mudou muita coisa. Mas eles deram um novo nome, assim. É a introdução ao cálculo para licenciatura, agora. Isso aí para matemática, para física tem funções básicas, mas é junto com cálculo também. Enfim. Ou seja, pra física não mudou nada, né? No fundo, a gente conseguiu fazendo pré-cálculo e cálculo juntos. Mas uma coisa que a gente também queria debater, e com certeza passa por essa questão das separações de turmas e de existência e tal, entre os professores presencial, não entra não? Nesse debate? Mas eu devo dizer que, pelo menos eu acho, que eu tive muita sorte com os professores presenciais. Eu acho que, assim, teve vários queridinhos aí. Concordo. Não. Eu não sei se... Pessoas maravilhosas, fora a sala de aula, entendeu? Definitivamente sim. Depende.
Eu não sei se é porque é licenciatura, mas eu vejo várias pessoas criticando professores em curso de bacharelado e os nossos da licenciatura são maravilhosos. Até alguns do bacharelado em matemática, né? Não, os meus professores que eu tive até agora, eu não tenho reclamação nenhuma. Tipo, nenhuma. Professores que são, assim, complicados, mas que, em sua grande maioria, eram ótimas pessoas e que tentavam ajudar os alunos como podiam. Eu tive até aula com professores, eu tive aula com uma professora no EAD, depois eu tive aula com a professora no presencial, e ela já foi muito boa no EAD, e no presencial foi muito melhor, sabe? Então, assim, essas coisas acontecem. Eu acho que a gente teve sorte com o professor no geral. Mas existem alguns professores muito complicados. Acho que o Everton pegou existem Eu peguei professores que... Não, eu não tenho nada contra um professor que eu peguei, definitivamente. Eu acho todas pessoas maravilhosas, muito legais, principalmente falar de aula. Muitos dispostos sem ajudar, mas teve umas figurinhas ali carimbadas que, se eu olhar na grade, eu prefiro não fazer mais um semestre pra matéria com ele, tá ligado? Quero Foi nomes. bem complicado. Não, vou falar assim. Confia. Em particular, eu gostei da maioria dos meus professores do presencial. Eu acho que era, na verdade, porque eu fiquei com medo dos professores do remoto serem do jeito que eles foram no remoto, no presencial. E isso me surpreendeu muito, porque não foram como eu esperava. Então, para mim, a maioria dos professores realmente foram excelentes. Pelo menos os da licenciatura, né? Eu não sei como é no bacharel. Até os de cálculo, eu acho que a gente poderia ter pegado professores muito piores. Ah, não, definitivamente sim. Tipo, eu peguei nesse último um maravilhoso. Acho que a de vocês também era bem boa, né? Sim, ela era maravilhosa. E, cara, eu acho que os professores fazem toda a diferença também nesse sentido de incentivar o aluno, estar do lado do aluno e até fazer ele querer ficar no curso ou não. Tipo, eu vejo muita gente desistindo de uma faculdade por pegar um professor muito ruim. Gente que às vezes fica presa na mesma matéria quase para sempre por causa de um professor ruim e é o único professor que dá a matéria. Então, ele não tem muita saída. Inclusive, por isso que é muito boa a rotatividade constante dos professores das matérias, né? Porque permite que os alunos que acabaram repetindo por algum problema desse tipo possam tentar uma didática diferente, sei lá. Isso aqui no bacharelado é um pouco mais complicado, porque tem muita matéria que o professor repete todo período ao mesmo professor. Porque a gente só tem uma turma, né? Só existe uma turma de cada matéria do bacharelado, praticamente. Então, se aquele professor ele quer pegar aquela matéria, ele vai ficar com aquela matéria. Então, tem assim, por exemplo, os 2 períodos do ano passado foram com o mesmo professor de uma certa matéria, que eu não vou citar qual, mas que os alunos odiaram, e odiaram no primeiro período, chegaram no segundo período, era o mesmo professor, teve gente que nem chegou a fazer a matéria, enfim, complicado, sabe? Mas, enfim, essa rotatividade é importante. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade com a didática do professor e não em si com a matéria. E aí acaba repetindo o professor e gerando as mesmas dificuldades e a pessoa não tem nem a possibilidade de compreender a matéria com uma outra didática, ver com outro olhar, entendeu? O ensino da disciplina. Aí é complicado. Sim, tem caso, não sei no bacharel se vai ser desse rajadão, mas tem caso no licenciatura de um professor que tá 10 anos com a mesma matéria, né? Então não tinha como a pessoa não pegar aquele cara. Ele tá 10 anos de matéria, e a matéria é obrigatória, você vai ter que fazer com ele, não tem que ser escolher, sabe? Quem é? Nossa, eu quero muito saber. A Mari querendo nomes o tempo muito todo. Hoje. A Mari tá no instinto hoje da fofoca, absurdo, pô, não tem como. Mas, só pra dar meu ressalvo, eu acho que em grande maioria os professores são bem melhores do que piores, sem dúvida, tanto estagiário quanto fora. E principalmente fora. Fora não tive experiência nenhuma ruim com professores. Mas ter aula presencial com o professor perto, para você tirar dúvida, não sendo uma bolinha no Meet, é completamente diferente. Foi completamente maravilhoso, pô. Porque você tinha troca humana. Que é uma coisa que, embora não pareça, matemática é sim muito humana. Então, toda a diferença. Sim, a troca de experiências, de informação. A gente precisa disso. Até permite melhor a quebra, tipo, porque as aulas de matemática, querendo ou não, são muito pesadas. Especialmente as que são matemática mesmo. Elas são pesadas, são densas.
tem vezes assim, já chegou até aula que às vezes era a aula inteira para resolver um problema. Então, cara, E não muito. resolver no final. E ali. não resolver. Então, assim, Principalmente cansa muito. demonstrações. Exatamente. Cara, no online, me desculpa, eu não conseguiria acompanhar de forma nenhuma 2 horas de uma demonstração sendo escrita no negocinho, naquele negocinho no Jamboard, enquanto eu fico assim. Não, eu ia Que já dormir. aconteceu, né, gente? Já Convenhamos. aconteceu, já Já aconteceu. aconteceu. No presencial já é vezes, difícil, no muitas online é vezes. impossível. E o presencial já torna um pouquinho mais fácil, porque pelo menos você pode olhar pro lado, olhar pra cara do seu amigo, ver que ele também tá desesperado e os dois começarem a rir. Ou até Eu mesmo não sei começar a porquê, olhar ele olhou pra pra sua minha cara. carinha aqui no StreamYard. Eu não entendi essa indireta, né? Eu não sei. Não sei, eu me senti um pouquinho ofendido, mas tudo bem. Ou assim, até mesmo o próprio professor olhar e ver, tipo, cara, eles não estão entendendo porcaria nenhuma. E o próprio professor dá uma risada, tipo, gente, é complicado, mas a gente vai chegar lá. E esse tipo de Ou o coisa. professor ser enfático, né? Tipo, vocês estão entendendo mesmo, gente? Vocês têm certeza que estão entendendo isso? Isso faz toda a diferença. E, tipo, no online, cara, não era nem por culpa do professor, mas simplesmente não tinha como ter essa troca. Não, e é aquilo que eu já falou até em outro podcast, outro episódio no caso, né? Pra gente foi muito novo o sistema de EAD, mas professores também foi, porque estavam há 20 anos, 10 anos, 15 anos dando aula na faculdade, todo dia ali, indo, voltando, tal, tendo a troca, e do nada, é isso, tem uma tela fria pra você dar aula pra 40 calouros, boa sorte, sabe? Sim, e muita gente também nem sabia como usar nem o Google Meet, nem o Classroom. Muitos deles eram professores mais velhos e às vezes não sabiam usar nem a internet, essa nova tecnologia. Então, foi realmente difícil tanto pra gente, pra compreender, mas também pra eles, pra ensinar, pra explicar. Teve uma professora que deu aula para mim e para Mari no EAD, que ela falava que no período anterior tinha uma outra professora que acompanhava as aulas junto com ela, porque essa outra professora era mais velha, não sabia mexer em nada, e aí teve que acompanhar as aulas com ela para poder aprender a mexer nas tecnologias, para poder, enfim, conseguir dar aula, né, online. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Tinha dias que eu pensava por que a matéria de novas tecnologias no ensino matemático não foi aberta para professores também, sabe? O professor podia assistir junto com a gente. Verdade, eu ia não tinha ser parado pra muito pensar bom. nisso. E necessário. Realmente. Não, eu sei que teve algum mini curso, alguma coisa assim, nesse período de transição que a gente ficou 5 meses de férias, né? Até o primeiro semestre presencial. Primeiro semestre AD, desculpa. E eu sei que teve mini curso, coisa assim, mas não era o suficiente, sabe? Porque é mudar toda uma didática. O ensino AD é muito diferente do presencial, a gente agora tem certeza disso. A gente acreditava nisso, mas depois presenciou, é muito diferente. Não tem como fazer transição rápida. Mas outra coisa também que o EAD mudou muito as nossas vidas em relação ao presencial, e com certeza agora que o semestre foi 100% presencial, mudou demais, foi a questão de você mudar de 5 minutos antes de entrar na aula online, você acordar, lavar o rosto e abrir o Meet, e não ligar sua câmera, pra você ter que acordar 2 horas antes da aula pra pegar o ônibus, pegar a Alameda totalmente parada, e aí chegar na UF já cansado, sabe? Nossa, é impossível. Tipo, cara, eu só acho que daqui, tirando o Edu que tá que durante as aulas fica em República, né? Tirando o Edu que mora na esquina, né? Frente à faculdade, eu só acho que é que mora mais perto, tirando o Edu. Já é um transporte que às vezes dá uma preguiça, dá uma dor de cabeça, dá um desânimo. E o pior ainda mais é quando você paga, e tipo, às vezes você chega lá e o professor não foi e não avisa. E às vezes você foi só para assistir a aula daquele professor e gastou o seu dinheiro, que tá gastando muito, a passagem aumentou, pra não estar ninguém lá. E tipo, cara, experiência própria. Dói. Então, tipo, se eu já gasto um dinheiro, vocês, assim, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa desumana o professor faltar e não avisar, tipo, no dia anterior, porque tem avisar, tipo, meia hora antes da aula começar, porque tem aluno que acorda 4 horas da manhã pra estar em sala 9, sabe? Lena, eu tava respondendo um questionário esses dias e eu percebi que eu passo no mínimo 3 horas dentro do transporte pra ir, contando ida e volta.
3 horas para a professora faltar. Então, Com trânsito bom, é né? realmente... com trânsito bom. Também tem mais ou menos essa média aí, cara. E, É um desgaste gigante, tipo, 3 horas da sua vida dedicadas a você estar sentado no ônibus. eu não sei se mais alguém fez essa idiotice, além de eu e Juliana, de pegar de 9 às 8, sabe, assim, direto. Porque aí o dia fica muito longo, pô. Porque você vai 3 horas pra chegar, 9 da manhã, você saiu de 6 de casa. Chegou 9 lá. Aí 8 você pega o ônibus pra chegar em casa 11. Então, assim, não funciona muito bem, tá ligado? Não é muito legal. Então, eu fiz isso no semestre passado e eu peguei uma matéria à noite, que exatamente é de 6 às 8, que era a minha última matéria. E eu simplesmente faltava ela na maioria dos dias porque eu não aguentava. Eu queria Eu faltar, mas lembro era cálculo. Eu não podia. Intancável ficar lá o dia inteiro. Eu só não faltava porque era cálculo. Sim, eu só faltava pra cálculo, exatamente. Porque se fosse qualquer outra matéria, eu ia fazer AD. Sem ser AD. Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso esse período de novo. Ter que Eu puxar também matéria vou, à noite. amiga. Eu também vou. A gente vai ter mais de fugir, não. Gente, aí, ó. Outra coisa muito legal pra você que é calor e não convive com isso. Você não vai ser matutino nem noturno, se tu te formar. Se você quiser realmente tentar terminar o semestre, o Não curso. ia dizer nada não, mas o bacharelado em matemática a gente é realmente matutino, tá? Meu horário vai ser de 9 a 1 todos os dias. Obrigado, de nada. Que Ah, lindo! melhor Eu que você tem acho, Nem que você quisesse, acho né? que o Fazer meu o vai outro você ser. conseguir. mas eu não sei ainda. Ai, cara. Mas Mas acho que assim, normalmente a matéria uma também é coisa- tarde. uma coisa para falar para os calouros, né? Se tiver algum calor ouvindo, que foi uma coisa também que no presencial a gente teve muito mais contato e eu acho que salvou muito as nossas vidas, ainda mais vocês que quando tinham que esperar, assim, de uma aula que acabou uma até a próxima que vai começar às 6. Beijão. Bandejão e dá licença. 2 pontos, assim, Definitivamente dá essenciais. licença, assim. A divulgação aqui. Divulgando. Pô, Mas, cara, estão assim, divulgando nossa salinha, pô. Isso aí é sacanagem. é verdade, cancela. Vocês Cancela, não sabem esquece. o endereço, Não tá? existe. Só acessem Não o é o site. bloco H508, não Só é. acessem o site, mas não apareçam na sala. Mas, falando sério, sim, definitivamente sala da licença é muito boa. O espaço físico da UFC é muito bom. Você ter acesso ao espaço físico de forma geral. A orla, Tem várias pra salas vezes, de estudo. várias salas de Nossa estudo. vista também que faz toda a diferença, Sim. embora às vezes Cara, tenha muito isso mais é vontade de perfeito. ver a vista do que ver a aula. Pô, assim, várias vezes vocês vão pegar aquela vista, vai dar vontade de chorar, vocês vão chorar de cara no mato, tá ligado? Acontece. Não liga que é mais comum do que parece. Ou às vezes vocês vão estar muito deprimidos, vocês vão olhar e ficar tipo, ó, natureza. E aí vai chorar de novo. Então, você fica no ciclo do choro. Mas tudo Você bem. vai chorar vendo a barca passando de um lado pro outro, vai ser lindo. É, vendo a Aí ponte toca. lá longe, do lado, mas é lindo. Gente, mas o que me animava mesmo era ter frango empanado no bandejão. Era o dia mais feliz da minha vida. Juro. Era, Ju. Por mais triste que eu estivesse, se tivesse frango Nossa. empanado no Tinha dia que a bandejão, Ju eu tava ia ficar literalmente feliz. chorando. Ela abria o Instagram da Uber, via que era frango empanado, ela virava, amiga, é frango empanado. Tirava print, mandava no grupo e falava, gente, é frango empanado. Postava no Eu Instagram, nunca vi. frango empanado. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Gente, é a Eu melhor nunca vi um sorriso comida do tão bandejão. sincero, cara. Eu nunca vi um sorriso tão sincero quanto era falando pra nada. Sim. Quando era Sim. terça ou quinta, então, que a gente ficava o dia inteiro que ela ia almoçar e jantar no bandejão, caraca, maluco. Dá pra ouvir os Nossa, fogos na no chão época dela. da Copa, que o bandejão começou a fazer frango empanado todo dia que tinha jogo ou no dia anterior do jogo. Então começou a ter frango empanado, tipo, 2 vezes por semana. Nossa, Eles sabem, né, que o frango empanado deles é eles bom. sabem. Eles Foi o melhor sabem. período da minha vida. Mas gente, eu tava parando pra pensar aqui e eu melhorei minha alimentação por causa do bandejão, tá? Eu passei a comer beterraba, eu passei a comer muita coisa mais saudável. Tô falando Muito sério, saudável. minha alimentação mudou completamente, além do frango empanado. Minha alimentação mudou totalmente. Eu não comia carne vermelha. Primeiro almoço do bandejão foi, eu lembro até hoje, foi aquele filé mignon suíno com gosto de frango. Bom, é gostoso, mas é gostoso, vai. É gostoso, É, não. é só que curioso, você às tem vezes que Pra você vai quem? comer achando que é uma coisa e vai assim, É. testar sabores. É tipo Kinder Ovo, Mas né? Tem uma eu- surpresa dentro. Nesse caso é o sabor. Mas eu aprendi a comer carne vermelha, graças ao bandejão, olha só que maravilha.
Era ou isso ou eu não Ensinou a comia. comer muita salada. Fruta no final, porque às vezes você tinha lá, você tava ainda coisa e por que não pegar uma banana? Por que não pegar uma maçã? A Sim. única reclamação que eu tenho pro bandejão, e me dói até o coração falar isso, porque assim, eu enalteço o bandejão com todas as minhas forças, inclusive o feijão mais gostoso que eu já comi na minha vida é o do bandejão, tem gosto de feijão de vó, bem temperado, bem gostoso, feito com amor, mas a única crítica que eu tenho é porque eu sou vegetariana. Então, muitas vezes não vale a pena para mim ficar comendo todo dia, porque senão eu simplesmente não vou ter proteína além do feijão. Porque justamente, e não, eu entendo, é uma questão deles, tipo, eles vêm a maioria, então eles fazem tipo arroz, feijão, ou uma carne e salada, mas às vezes faz falta para mim ter alguma coisa, tipo um ovo, ou alguma proteína além, e assim, eu ainda comeria isso, né? Mas tipo, as pessoas veganas também, que poderiam ter alguma coisa a mais para dar uma complementação, tipo algo que a UFRJ já conseguiu e que a UF ainda não tem, mas eu acredito que um dia vai ter. Mas assim, literalmente a única crítica que eu tenho, porque assim, cara, bandejão muito superior. A gente pega a mania de começar a contar tudo. Exatamente, a gente começa a contar tudo no bandejão. A gente fala, tipo, putz, gastei no ônibus. Nossa, mas isso aqui teria dado 6 bandejões e sobraria 25 centavos. O bandejão mais barato do Brasil, né, gente? Mas cara. Do Rio de Janeiro eu tenho certeza. Do Brasil eu não acho que sei, é do Brasil mas do Rio de mesmo. Janeiro eu tenho certeza. Eu não sei se é Brasil Cara, mesmo. a UF, sabe? A UF. Mas top demais, Só, cara, não tem infelizmente, não tem churrasco, porque se o churrasco tivesse entrado aí, oficialmente seria a melhor universidade do país, do mundo. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não sei que dia que isso vai ser postado, mas sim, elas caíram no bait do churrasco, gente. Sim, elas caíram. Foi muito Campanha triste pro quando eu churrasco. descobri que Começou era a fake. compartilhar. Exatamente. Ah, Eu só sabia que era fake porque a Helena botou no status falando que tinha caído na FIC. E eu tava acreditando até o momento. cara, eu acreditei muito. Muita gente que eu conheço da matemática postando, tipo, ai, vai ser meu calorinho, ele vai entrar na economia, UF Finanças. E aí alguém botou, tipo, gente, é fake, o nome dele é Gabriel Luiz, e não tem nenhum Gabriel Luiz na lista de pessoas que passaram em economia na UF. Ai, cara, eu tava tão feliz, eu tava saindo no ápice da minha felicidade, eu tava pulando em casa e de repente eu fiquei, tipo, por que eu fui tão burra de cair nisso? Uma amiga nossa em comum, que eu vou botar o nome aqui no chat, ela tava postando tipo, 1000 status sequenciais sobre a calorada com o churrasco. E o stories dela de tristeza por não ter acalorado com o churrasco é Eu impagável. também tava ansiosa pela cantareira com churrasco. Não vou Eu não mentir. Cara, acredito ia que eu ser perdi incrível. isso. E eu imagino ele lá, todo mundo dançando Lovezinho, sabe? Ia ser uma coisa, ia virar o hino da UF. Nossa, ia ser lindo. Gente, outra Ai, coisa cara. que não mencionaram aqui, mas que eu lembrei. Gente, e o doce pós-bandejão? Que coisa maravilhosa era aquilo. Vocês falam de Educa, fruta? Qual E eu doce? apenas- Não, vamos lá. Qual doce? O doce do Doce bandejão. de leite, goiabada. Do bandejão, Nossa, o beleza. docinho do bandejão é maravilha. Meu Deus Porra, é do céu. muito bom. Menção Bom honrosa demais. pro doce de leite. Muito maravilhoso. Sim. Não, todos os doces, todos É os por- doces muito bons, muito bons. Cara, que eu o não Emerson tirava tá de dizendo doce também e eu comia, pô, às vezes. Que tem o doce do bandejão, que às vezes dão, mas às vezes a sobremesa é fruta. E aí você sai do bandejão e dá de cara com tipo uns 5 quiosques vendendo doce. E você Nossa, tá aquela- assim, você acabou de comer um salgado, então assim, é uma tentação, sabe? É andar num corredor de tortura, você olhar Pô, pro eu lado abri e ter falência, doce por tá? toda parte. Nos Não, Nossa, eu também Aquele abri falência. sacolé de pavê, aquele sacolé de pavê me faliu. Aquele Aqueles brownie, brownies pô. recheados. Pô, Aquele não, copo da não dá. felicidade. Ah, não dá, não dá. Aquilo ali me O faliu nome já muito. diz tudo. Copo da É É copo da felicidade. Quem não vai felicidade. querer Pois comprar? é, cara. Comer um daquele, depois de uma prova ferrada, de alguma matéria ferrada, era a minha alegria, era o meu E momento. como todas as matérias eram ferradas, todo dia tinha uma justificativa pra comer um doce. Cara, Verdade. eu lembro que o Edu usava de termômetro do meu bem-estar. E comer inteiro ou não o copo da felicidade, entendeu? Quando não sobrava pra ele, eu tava muito mal. Porque, cara, não tem como, pô. Depois da prova é lei. Você tem que comer um daquele. Inclusive, eu vou ser muito triste se chegar esse ano e não tiver mais aquela mesa de doces de frente pro bandejão todo dia. Eu vou ser uma pessoa extremamente triste. Por que não teria, pô? Claro que vai ter. Se que eles rende forem dinheiro pra espertos caramba. e puderem continuar, eles vão continuar, porque É, aquilo puderem continuar, dá de uma fato. graninha. Às vezes Dá. eu chegava e já tinha esgotado os doces.
Ué, porque eu não poderia continuar. Tem alguma coisa Sei, aí? Mas eles cara. saírem. Não, acho que não dá problema, não. A única questão é eles saírem, eles decidirem parar. Eu espero que não parem. Por Eu favor, espero que pessoas, continuem com a a farofa. gente pessoas faz uma que vendem petição, brownie, não pô. parem de vender brownie. A gente faz uma petição Gente, implorando pra eles voltarem, tá ligado? Se não continuarem com a farofa ali, eu vou ficar muito triste. Eu adorava aquela farofa pra botar na comida, gente. Que coisa maravilhosa. É muito boa. E assim Mas é Juliana muito pega todo o engraçado. argumento de um alimento balanceado, do bandejão e tal, e joga fora por R$1. Ué, e daí? Não. Farofa. Farofa é saudável, farinha. Farinha ajuda. Tudo bem, com a cebola, Vou manteiga. defender a Não é farinha. saudável, né? A farinha ajuda a dar saciedade e acelerar o metabolismo, de forma que você come menos e se alimenta mais, então e acelera o metabolismo. Então você vai emagrecer. Logo, eu sou Se a você maior tirar fã da os outros farinha. carboidratos, né? Pra equilibrar. Ainda bem Se que você ele comer não mais faz carboidrato matemática, e a né? farinha, Cálice, Everton. Cálice. tá bom, estou Eu pegando e essas ele já pessoas. sofre todo dia, agora tem que ficar contando carboidrato. O importante é fazer isso. Ó, mas falo pra todo mundo aqui, todo mundo fazendo exame de sangue periodicamente. Isso é uma coisa muito importante pra vocês verem a saúde. E... Estando saudável, eu vou comprar 3 sacos de farofa se eu quiser e botar na minha comida. Fala, E vai. exercício físico, porque mesmo se estiver saudável, o exame de sangue e tal, às vezes a coluna vai pro espaço só por não fazer nada, tá? É. Amigo, exercício físico é andar da Praia Vermelha até o terminal. Amiga, eu te Todo juro que dia. não é. Eu Isso te daí juro que não não é. é Eu mim consegui é. uma hérnia achando que era. O nome disso é tortura, Ei. no sol. É, gente, mas depois da algazarra toda, eu acho que uma coisa também que a gente pode presenciar como importante demais da volta EAD é a convivência com os amigos. Fazer amizades ficarem mais amizades mesmo, né? Mais fortalecer os laços, né? E, pô, essa algazarra que a gente sempre faz, chora junto, ri junto, vai pro Dejão junto, chega junto e tudo mais. Gente, a Mari, coitada, a Mari era só... Ela era muito mais um nome pra mim do que alguém que eu conhecia de verdade. Eu acho que eu tinha visto a cara dela uma vez quando ela participou do outro podcast com a gente. Mas eu não sabia quem era a Mari. Ainda Eu mais amo a autoestima da Helena de eu não conheço a Mari, então coitada da Mari, pô. Pois é. Gente, coitada, né? De não poder me conhecer melhor. Aí, O que era da Mari antes de me conhecer? ninguém era uma pobre coitada. Muito... Vai dizer que você não é muito mais feliz agora que você me conhece. Ah, com certeza, Inegável. amiga. Incrível. Então, gente. Mas é, tipo, muito doido. A Ju mesmo, a gente, tipo, se falava, mas foi muito pouco. A gente até se aproximou um pouco mais no último período antes de começar o presencial, porque a gente fazia uma matéria juntas. Mas era muito mais assim, me ajuda nisso aqui, vamos fazer assim junto, vai. Sempre eu pedindo ajuda pra Helena, não o contrário. A escorada. Pois é. Inclusive, aqui, o Edu e a Helena nunca souberam que ia pedir ajuda, mas ouvir a gente pedindo ajuda deles é todo dia, pô. Até nas férias. Não precisa nem E estar no até o curso. final do curso vai ser assim, né? Pois é, precisa nem estar no dia de aula. Dia de férias, nada. Edu, me ajuda aqui em análise, amigo. Rapidinho. Mas Porque isso não eu quer não nada. pondo isso no presencial, porque eu tinha muita vergonha no período remoto de chegar pra alguém e falar, pô, me ajuda aqui. Eu tenho dúvida, até porque eu não conhecia a pessoa. Entendeu? Então, o período presencial é muito bom por causa disso. Aí você porque eu faz posso amizade. chegar pra Helena e falar, Helena, não tô entendendo nada, me ajuda. Sim. Não, aí você. E no seu caso ainda, você cria intimidade, você começa a bulinar a pessoa e forçar ela a te ajudar, se você quiser. Sim. E a cada 5 minutos falar que você é calvo. Ou daltônico. Detalhe. Agora é careca. Ou daltônico, pois é. Não, Cara não calvo, precisa ser esse é o calvo título de do novo. Everton. Cara calvo. Cara, é calvo. Cara, mas fazia toda a diferença. E, tipo, a Mari foi uma pessoa que, assim, eu me aproximei muito no presencial e, tipo, eu dou graças a Deus. Cara, a Alice, eu não sabia direito a cara da Alice, porque a foto que ela usava no online Era o maluco do... era tudo de volta pro Volta pro futuro, futuro, do velho sim. inventor. Eu lembro de um Eu não professor que achou que ela era um velhinho. Muito bom. A professora de geometria falou que ela só ficava com essa foto. Ela falou, essa foto aí de Volta pro Futuro, a menina esquisita, sei lá. André que falou isso numa aula. Cara, sim. E aí, tipo, a Ju também foi outra que, assim, quando eu cheguei no presencial,
Cara, bateu muito forte, gente. Tipo, foi muito rápido, eu me conectei muito rápido com a gente, Ju. bateram muito forte, saiu na porrada, tá ligado? Tive que separar, Não, complicado. foi muito Mas é tenso. porque foi eu muito- e a Helena, a gente é muito parecida, tá? Eu sou muito inteligente também. Que nem a Helena. É mesmo. Eu, hein? Eu juro. Mas uma coisa, inclusive, do presencial que aconteceu também. Provas. A diferença das provas presenciais depois de ser acostumado por 2 anos a fazer prova online. Uma leve humilhação. A gente Leve. ficava, tipo assim, 48 horas fazendo prova, né, gente? No É. EAD. Não, já Pois é, professor tinha me um final de deixava assim, semana. lancei a prova, semana que vem vocês enviam pra mim de volta. Então, tipo, você podia, beleza, descansei, tô afim, faço uma questãozinha, começo, cansei, beleza, vou dormir e continuo amanhã. Cara, isso faz toda a diferença. Pô, eu lembro de um professor Nossa. que botava em toda a prova. Vocês podem e devem consultar o livro, o material escrito, os slides e tal. Não teve isso no volta, acredita, gente? Não pude pegar o caderno da prova. Foi triste. No presencial, 14 zeros em cálculo. Foi complicado. Foi. Eu não E sei como é que eu não humilhante. tô nessa conta ainda, mas até hoje me pergunto. Mas tudo bem. Não, eu lembro até hoje, né? Quando eu tirei 4 e foi, tipo, a 4ª maior nota da turma. Nesse Pois é. nível. E teve, acho que teve uma pessoa que tirou 6, né? E o resto Foi tudo. uma. Só, Uma. só E foi teve 6, uma foi- nota. Uhum. 6 gravado. Teve casos de turmas aí de algumas matérias, não da matemática, de outros cursos, que tinham 40 alunos. Passaram 2 pessoas, a maior nota foi 6 de um garoto, e tipo assim, na P2 era tipo assim, 36 zeros, umas 2 notas tipo 2 e uma nota 6, sabe? É coisa absurda. Prova no presencial é uma coisa completamente absurda. Não, ainda dá. mais que as pessoas ficaram acostumadas com o período remoto, né? De você ter uma semana para você realizar uma prova, você poder raciocinar, pensar, e naquela hora o nervosismo e o tempo curto e tudo. Eu acho que o Toda nervosismo situação- e a ansiedade são, tipo, os maiores vilões na hora da prova presencial. Tipo, a paralisia mesmo, o branco que dá. Tipo, muitas vezes você sabe, mas, tipo, você desacostumou a fazer uma prova presencial e é tanta pressão que simplesmente te dá branco e você trava. Sim, com certeza. Eu acho que comentei até no último podcast que já tinha acontecido esse caso, mas acho que vale mencionar de novo. Um professor que eu tinha que ele falou, cara, eu sei que você sabe, tá ligado? Mas você não bota no papel, pô, aí não tem como te ajudar muito. Eu falei, acontece, não tem o que eu posso fazer também. Não foi por querer que eu não pus, eu juro. Então, assim, tem muito disso. A prova complica muito. E por isso que é meu voto de amor pro todo professor que faz seminário. Nossa, como eu adoro pessoas que mandam apresentar seminário, apresentar trabalho. Nossa, eu adoro vocês. Vocês são perfeitos. Obrigado por existirem. Sim. Eu acho que Ah, isso não, gente, eu valoriza odeio- muito mais. Não, Tirando eu odeio pessoas estresse de como o seminário. Edu, que são. Tirando o Eu Edu, que é um odeio gênio. seminário. O Não, resto não. das pessoas gostam Não do vejo de seminário. provas. Gente, eu sou um defensor das provas, desculpa. Eu odeio seminário. Ai, Concordo mas, com cara, ele. eu acho que assim. Obrigado pelo trabalhos apoio, ou Mari. atividades, porque às vezes o professor passa, tipo, faça essa lista para entregar em 2 semanas. Tipo, eu acho que isso é um pouco mais justo com o aluno, porque não necessariamente. Eita! O Edu realmente. Eita! O que tá acontecendo, gente? Nós somos censurados. Excluído do O que mapa. que houve? O Edu literalmente falou: eu sou fã de prova. Tchau. E vazou, Não, foi O embora. Everton A Mari não tirou, não. O Everton Everton censurou a gente. Seu Ah, foi o Everton que tirou? foi. Censurou de propósito? Claro, pô. Não consigo ficar na mesma sala que das pessoas que gostam de prova. Desculpa, não sou capaz. Não, eu não vou. Tipo, eu tenho até medo agora de falar e ser censurada também. Tipo, eu gosto Não. de prova. Ditadura tipo, do Everton. Eu tenho até, tipo, eu desde sempre fiz muita prova. Então, acho que a Ju sempre fala, né? Eu faço prova muito rápido. Tipo, acho que teve uma vez que o Everton Sim, passou também pela. eu- Eu escrevo muito rápido nas provas. Mas, tipo, cara, não é justo, porque, tipo, esse é o meu jeito. Cada um tem um jeito. E eu acho que, assim, é muito, tipo, é uma coisa que a gente, na educação, né, vê que é muito complicado você valorizar só uma forma do aluno conseguir, tipo, ser avaliado. Porque muitas vezes o aluno não vai bem naquele tipo de avaliação, mas isso não significa que ele não sabe ou que ele não é um bom aluno. Só não é o tipo de avaliação que condiz com ele. Seja por conta de nervosismo, tudo.
Tem aluno que é muito criativo, mas não necessariamente vai decorar algumas coisas que vão cair na prova. Então, tipo, tudo isso são várias questões diferentes. Mas é meio que viver numa utopia, né? Você pensar em algum outro método de avaliação que não seja por É. nota. É realmente muito complicado. Não, mas mesmo que não seja por nota, mas às vezes, tipo, essas coisas assim, de ter vários testezinhos continuados. Sim, dividindo a nota Sim, e fazendo isso formas eu de sou a avaliação. Então, assim, um Ainda mais seminário e que, uma tipo, prova no prova é um semestre, dia. sabe? Quantas vezes já aconteceu de, sei lá, você chegar e um dia você simplesmente acordar passando mal pra uma prova? Tipo, pô, e não tem o que você fazer. Daqui a 2 meses você tenta de novo. Às vezes você... Gente, Enem, às vezes a pessoa se prepara o ano inteiro e ela pode simplesmente acordar com febre. Já era, Aí sabe? pega a Covid e não pode fazer a prova. Exato. Então, assim, é uma questão de, tipo, se é uma coisa contínua, é muito mais justo num sentido de você não estar avaliando um dia do aluno, e sim uma presença constante, um envolvimento constante com a aula. Claro que, assim, também não ia resolver todos os problemas, não dizendo que isso necessariamente vai ser o ideal, mas existem vários estudos que, inclusive, já começam a defender isso. Acho que é interessante. Sim, e a questão de diluir a nota facilita com que, pô, pode ocorrer, é óbvio, não é impossível, mas é muito mais difícil semestre ter 10 dias ruins do que um dia ruim, entende? Cara, e sem contar Calhar que seja você prova. relaxa muito mais se você sabe que, beleza, se eu não for bem nessa, tem outras. Tem como E não recuperar, se, tipo, beleza, eu tenho que minimamente tirar 8 nessa prova, senão eu tô reprovado. E, sinceramente, é muito bom que a gente pense assim, porque nós somos futuros professores, né? Sim. Então, a gente vai revolucionar todo o Não, ensino. nós não vamos, porque a Mariana e o Eduardo já falam que gostam de prova. Entendeu? Não dá. Alguns professores vão revolucionar o mundo dos estudos. Alguns, não todos. Outros péssimos professores. Obrigado, eu também amo Foram vocês. julgados. O silêncio. Censurados, tá vendo? Silêncio, abre o microfone. Obrigada. Tá vendo? É melhor ter censurado vocês, já. Você não ouviu isso, pô. Aí agora vocês fizeram, toma. Tá bom, mas uma coisa que eu não apoio é, por exemplo, o professor que coloca um teste por semana. Eu acho que a quantidade também, aí fica muita coisa pra acompanhar. Eu e o Everton, A não ser que a gente seja tinha uma coisa fazer bem isso. curtinha. Bem simples também. Vou te falar que eu Porque consegui também tem passar essa professor que matéria por pensa causa em desses atividade testes, viu? continuada. Tem professor que pensa em atividade continuada e é tipo uma prova por semana, basicamente. 10 Pô, questões. Pra mim, eu fico assim, muito focada nesse teste que vai ter na semana, e aí às vezes eu acabo deixando de estudar outra matéria, porque eu fico com isso na cabeça. Mas realmente tem é uma ajuda. Tem esse problema. Cara, assim, é muito difícil você conseguir fazer. É impossível você fazer uma coisa que seja 100% boa, né? Pra todo mundo, mas existem formas de você abrangir na maior parte, né? E aí entra a questão do formulário, pô. Tem um professor que ele sempre passa formulário nesse semestre, né? Que eu acho que não adianta muito, que passando nisso no final ele é a mesma pessoa há 38 anos. Porém, é uma tentativa, sabe? De você tentar sentir como é que a turma é, como é que essa turma vai querer. Como é que ela sente avaliações, sabe? Ainda mais igual que já teve todo mundo, pelo menos um período presencial, 100% presencial, já entendeu como é que tá funcionando melhor a própria vida. Dá pra conversar e tentar o professor formular, sabe? Com a turma como é que vai ser feita essa avaliação. O Edu fechou a cara, com uma cara de isso não funciona. Não. É porque você falou agora que vocês já sabem mais ou menos como é que tá a sua vida. Eu não sei como é que tá a minha vida, não, amigo. Assim, eu tô. Se você funciona bem com prova ou não, era este ponto, amigo. Tá, ok. Nesse ponto, ok. Eu acho que a gente tem um tópico muito importante a ser levantado aqui, que é a questão do consumo de café a partir do presencial. Everton, eu quero deixar bem claro que eu sou contra este tópico aqui. Isto é extremamente direcionado a 2 pessoas que eu não vou falar quem são nesse podcast, quando elas sou eu. E isso não é justo, ok? Não, o consumo de café durante o presencial foi, assim, subiu a níveis absurdos, a ponto de eu tomar 1 litro de café por dia. E, assim, em paralelo a isso, o que também subiu foi a minha ansiedade, né? Aí, agora eu parei de tomar café no geral, parei de tomar café total por
conta da ansiedade, pedido do psicólogo. Enfim, mas o consumo de café foi uma coisa absurda. Assim, eu sou viciado em cafeína, não consigo viver sem cafeína. Minha psicóloga tá há 2 anos tentando tirar café da minha vida e eu não consigo, porque eu passo muito mal. Mas eu consegui diminuir bastante. Aí, com a volta da vida 100% presencial, meus horários serem totalmente zoados, aí eu comprei uma garrafinha de 1 litro pra levar pra faculdade, pra beber ela todo dia, fora o que eu compro durante o dia também na Garrafinha faculdade. não, né? A Um garrafinha galão. pequenininha, ela é bonitinha, poxa. Você comprou um Inclusive- galão, né? Aquilo deve ter uns 2 litros. É 1 litro, ei, calma. Eu só tomo café de manhã e de tarde e você me oferecia sempre nas aulas. Então você pode ser culpado pelo. Olha, em minha defesa, eu te ofereci diminuir o quanto que eu ia tomar. Então, é isso. Mas é por educação. Sim. Cara, mas isso é uma coisa que aconteceu comigo. Tipo, eu acho que isso é uma coisa de professor. Porque eu fui começar o estágio, que a gente começou PPE, isso vai ser uma coisa que a gente vai talvez detalhar melhor outro dia. Mas aconteceu que, assim, eu não gosto de café. Graças a Deus. Eu não gosto de café. Só que, cara, o tempo todo, então, o momento, assim, de intervalo, os professores vão imediatamente pegar e encher um canecão de café pra eles pra beber. E aí, às vezes, o professor só chegava, enchia um copo e falava, quer? E aí, o que eu ia falar? Tipo, eu ia falar, não. Aí teve um dia, em específico, que eu Sim, você aceitei, falava não porque e ele bebeu os dois. eu fiquei muito sem graça. Aí eu falei, sim. Aí eu, tipo, fingia que dava um gole, sabe? Fingia que tava. Aí às vezes, quando cuspia eu na tava planta. olhando, eu jogava um pouquinho fora, sabe? Eu me No senti numa primeiro novela. dia de estágio, chegou às 7 da manhã uma garrafona de café e a moça falou, pode beber. Eu mandei no minuto no grupo da gente, falei, gente, é o dia mais feliz da minha vida. Eu tenho café ilimitado de graça, ok? Então, Eu sou mais o café com sabão da Mari. Mano, Esse foi melhor. Esse foi especial. sofrimentos que os professores passam. Não, mas por favor, pode contar sua história, É o que cara. acontece a história, tá bom. Pode, já me puxaram, agora conta. Então, Helena falou sobre o PPE, né? Que é a nossa matéria de estágio. No período passado, a gente cursou PPE 1, que é o primeiro estágio. E aí eu fui lá na escola em que eu ia começar a estagiar. E era o meu primeiro dia. Aí eu assisti a primeira aula. E depois disso a professora foi para a sala dos professores para fazer um intervalo, assim, de almoço mesmo. E eu fui junto. Fiquei lá, tipo assim, era para ficar meia horinha, 40 minutos esperando na sala. E aí tinha café e biscoito como de costume, né? Um monte de professor junto, vai ter o quê? E aí, uma das professoras virou e perguntou pra mim, quer um cafezinho? Tô passando aqui. Aí eu falei, quero. Aí ela colocou o café e me olhou, tipo assim, com uma cara meio ameaçadora, toma, vê o que você acha do gosto. Aí eu tomei o café e eu achei normal. Aí eu falei, tá bom. Aí, de repente, todos os professores começaram a falar, nossa, mas você não acha que o café tá com gosto, assim, de sabão, não? Aí, sabe quando você não percebe uma coisa, mas a pessoa fala e você imediatamente, cara, realmente tá com gosto de sabão? E aí, assim, uma semana depois, eu voltei na sala dos professores, no outro dia do estágio. E aí, essa mesma professora que tinha me oferecido o café me viu lá e falou, cara, você sabe o que aconteceu? A distribuidora de açúcar aqui da escola entregou açúcar com sabão dentro. E aí o pessoal da cantina teve que jogar todo o suco que eles tinham feito fora por causa dos alunos e tal. E é por isso que o nosso café tava com gosto de sabão, porque realmente tinha sabão no açúcar. Eis um mal que eu nunca vou passar. Beba o café sem açúcar. É a melhor forma possível. Não bebam café. É melhor pra saúde. Não, bebam sem açúcar, pô. É perfeito, fica maravilhoso. Inclusive, a escola que eu vou estagiar esse semestre, eu já dei uma olhada, tal, fui lá, né? E aí me apresentaram uma máquina, falaram aqui, gente, ó. Tipo a máquina do Gusto, assim, sabe? Pode botar o quanto quiser, pode ter suas cápsulas, tem armáriozinho aqui pra você botar o negócio e tal.
o que eu vou beber de café semestre é sacanagem, pô. Então não vai adiantar essa humilhação pública que eu não vou baixar meu de cafeína. Infelizmente, não dá. E nem tem como, ainda mais passando o dia inteiro na universidade, não beber uma gota de café. Pra você ficar acordado o dia inteiro sem café, não tem como. Não, ter como tem, né? Tem, assim, uns energéticos paralelos que funcionam, mas o menos Ou letal à se você saúde dormir, é o café. Se você tiver um cochilinho, alguma coisa assim pra acordar melhor depois. Mas pra mim é só café mesmo. Eu não sou exagerada quanto Everton, mas eu ainda preciso de café pra sobreviver. Não é exagero, é necessidade, pô. Calma aí. Falando em cochilo, lembrei daquela sala 308 que tinha no Bloco G, a falecida, que tinham vários sofás lá, e aí retiraram os Nossa, sofás. que saudade daqueles sofás na 308, viu? Tirar um soninho depois do bandejão ali era top. Assim, Cris, ela não dá licença pra dormir legal, tá? Fiz muito semestre também, dá pra dormir legal. Pô, quando é que a Gente, gente eu só vai entrei arranjar uma um sofá vez pra dar nessa licença? sala. Eu Quando também. que, Edu? Quando é que a gente vai arranjar um sofá pra dar licença? Cara, tô vendo isso com o Vanderlei já, mano. É uma Pô, petição. É uma É uma petição. boa aí, hein? É uma boa Cara, aí. é uma petição pra sala de aula da licença, pô. Você assistir aula sentado no sofá. Putz. Eu acho que faz muito a cara do dar licença. Faz, cara. Gente, pra quem não tá ligado ainda, a gente falou aqui por alto, mas é 508 Bloco H. É um espaço pra estudante mesmo. Tem uma biblioteca lá, que você pode pegar de emprestado 15 dias com renovação. Então você pega o semestre todo, basicamente, o livro. Bom, espaço para os alunos, sabe? Tá sempre aberto, então quem Tem tiver uma fazendo máquina nada, Tem de vai vários lá. café. jogos também. Tem a máquina de café lá, inclusive, que é muito bom pra mim. Máquina Eu de café. agradeço muito por isso. Tem vários E lá jogos tem café de graça também. matemáticos, porque Tem o da licença jogos. trabalha muito com a matemática sendo trabalhada a partir de jogos e sendo levado na educação básica isso. Então tem vários trabalhos muito legais com isso e vários jogos que eles disponibilizam. Sim, é o Projeto Se Jogando, que tem alguma coisa aqui no canal também. Não, tem muita coisa aqui no canal sobre esses jogos e tal. Quem quiser dar uma olhada aí. Me perdi. Você tá falando dos projetos da licença. Você tá falando Se Jogando, Café do canal. Enfim, visitem o da licença. Tem muita coisa boa lá. Tem professores incríveis lá. O Vanderlei. Gente, o Vanderlei é assim. Ai, o auge do professor maravilhoso, perfeito. Ele parece um Papai Noelzinho, vovô, muito feliz e muito fofo. Vanderlei, não me mate, mas isso é um elogio. É porque o Vanderlei é uma pessoa incrível, um professor incrível. Ele é muito inteligente, mas ele é muito acolhedor com os alunos. Ele é assim, um fofo, aquela pessoa que dá vontade de levar pra vida, porque ele é assim, dá vontade de apertar, porque ele é muito legal e fofo. Isso é verdade. Sim. E ainda mais se você se sentir deslocado, coisas assim, você se sente acolhido. Ele é incrível. Sim, e sempre a gente tem gente lá na sala, por que eu apareço, embora eu sempre esteja por lá também, tem outras pessoas, elas são inteligentes. E as pessoas ajudam com matéria, com estudo, sempre tem alguém estudando, fazendo alguma conta absurda lá que você tem que demorar 2 dias pra entender, tá ligado? Mas Até porque sempre tem uma funciona. sala de estudos do lado também, uma sala que muitas vezes é usada para monitoria. Então, muita gente já está na monitoria, vai procurando dar licença, fica uma coisa meio assim, mas é um espaço... Muita gente, né, Helena? Muita gente. É um espaço bem acolhedor, bem aberto, assim. Você tem que tomar cuidado para não acabar se juntando com seus amigos e começar a conversar muito mais do que tá estudando, pegar o computador e começar a botar música no YouTube. Sim. Mas isso também faz parte do momento de estudo, sabe? Eu acho que isso, Estudo inclusive, também, ajuda é estudo muito. pessoal, entendeu? Não é matemática, é interação pessoal, é muito importante. Pô. Que nós temos muita propriedade para dizer que fez toda a falta do mundo quando No a gente EAD. esteve no EAD. Então, seria a maior defensora das trocas humanas. Edu, você podia falar um pouco pra você... Meu Deus. Enfim. Você podia falar um pouco pra gente como foi a experiência de sair da sua cidade pra ir pra UF? Posso Eu não falar? sei se Posso vocês falar? falaram em isso. outro podcast, mas... Não, Eu acho que não. Porque a gente gravou o último, acho que ainda não online. Não, já era presencial, foi em agosto, eu acho que a gente Era gravou. sempre presencial. Era sempre presencial ainda. Mas acho que a gente não falou, não. Edu, conte pra gente. Então, já que pediram, eu contarei minha experiência de uma pessoa que vem de outra cidade, não tão distante, mas distante, porque tem pessoas do nosso grupo que vêm de muito mais longe, né? A Quantas Laís, horas de distância? de Macaé até Niterói,
Depende do motorista, 2h30, 3 horas, são 170 quilômetros de distância. É distante, assim, 160 km distante, legal, pô. É porque tem gente que vende muito mais longe, né? A Liza vem lá de Minas, por exemplo. Então, assim. Amigo, sabe que uma coisa não exclui a outra, né? Não, Se você eu morar sei. distante, não exclui que ela mora distante, pô. Não, eu sei, tudo bem. Mas assim, é uma coisa que é difícil, porque eu tô num ambiente. Eu tô praticamente sozinho lá. Tirando a parte que eu moro na República com outras 15 pessoas, eu tô praticamente sozinho. Enfim, não tem muito o que dizer, gente. Eu só segui a minha vida porque também não tinha muito o que fazer, né? Ou eu estudava ou eu estudava. Mas o ar é diferente. diferente? As pessoas são Muito diferentes? diferente. Muito diferente. Primeiro que eu tô num ambiente completamente diferente, eu não tô em casa, né? Eu Uma tava cidade totalmente poluída agora também. numa cidade diferente. E eu acho que o maior baque pra mim foi a mudança de cidade, porque minha cidade é um ovo, é pequena. Eu conheço praticamente toda a parte do centro aqui, pelo menos. E Niterói não. Eu também não explorei muito Niterói não, porque eu não saio, né? Então eu conheço ali o bairro da UF e o centro. Mas enfim. Mudar de cidade é sempre uma coisa difícil, né? Por conta de ficar distante dos parentes e tal, mas não é impossível, não. Dá pra fazer. E acho um tópico importante a gente mencionar sobre isso, porque tem muita gente aqui que deve estar escutando a gente que está vivenciando isso, né? Muitos calouros que moram em outras cidades e estão tendo que vir para cá, para Niterói. Enfim, é realmente um assunto E pode importante. ser assustador, né? Uma mudança muito grande. E ver que tem outras pessoas que passam por isso é acolhedor. É você ver, nossa, Gente, aquela não- pessoa também fez isso, então se ela fez, eu consigo. Não tenham medo. Niterói é uma cidade tranquila. Pelo menos eu achei uma cidade muito tranquila. E a UF em si é muito acolhedora, no geral, sabe? Pra galera que não tem condições de pagar a República ou pagar um lugar para ficar, a UF oferece acolhimento estudantil, né? Oferece moradia para quem precisa, oferece auxílio moradia também. Tem as moradias universitárias e tem a galera que recebe auxílio moradia, né? Coisa diferente. Mas eles dão muita chance pra galera, enfim, conseguir se manter por lá. Então, não tenham medo. A UF é um bom espaço. Falando de gente que mora longe, também vale mencionar o Luiz, né? Que é o presidente atual do DA, né? Que eu não vou saber se ele mora exatamente em qual estado, mas eu sei que ele veio da região norte. A gente falou da Liza que veio de Minas e tal. Roraima, Tem gente se eu não me engano. Roraima? Então, Eu acho que acho era que Roraima é. também, só que ele fica de falar errado. Então, assim, tem gente de tudo até canto do Brasil, pô, na UF. Isso é muito legal, porque a UF realmente é um polo de culturas mais diversas possíveis, pessoas mais diversas possíveis. E normalmente de bom convívio. Não tenho nenhuma lembrança de casos de conflito devido a diferenças pessoais, sabe? Então, é um lugar bem acolhedor, sabe? Vale mencionar os professores também, né, gente? Que de diversos lugares, professor da Macedônia, professor britânico. Você já falou do já. México também. Da China. Russo, egípcio, tem de tudo na matemática. Tem chinês, tem argentino, Uruguai, tem de tudo até canto você imaginar, pô. Pega o globo terrestre, vira e bate o dedo. O país cair tem um professor lá, pô. Definitivamente vai ter. Ai. Ai, que ódio. Eu tenho que decidir se eu quero morrer de calor ou se eu quero morrer de sinusite. Só um adendo aqui, que nossa senhora. Enfim. Normalmente calor é menos doloroso. Exato, por isso que eu tô com o ventilador ligado. Pois é. Tem mais algum ponto, gente? Que eu amo vocês e estou com saudade. Eu também. Eu também. Gente, domingo eu estou em Niterói, ok? Sério? Quero sair. Sim, vou ficar um mês em Niterói. Amigo, Quero sair. Isso não amigo. sabia. Amigo, vai Pois ficar é. até o início das aulas? Até o início das aulas. Eu vou voltar no final de semana pra cá, mas assim, durante a semana eu estarei em Niterói. Amigo, você pega a chave, abre o portão e anda. Quê? Ele Quê? falou, quero sair. É tão simples assim, não é tão difícil. Edu, vamos Você sair entendeu? sim. Vamos Vamos sair. sair do- Everton é o Realmente vai mais assim. chato, o mais sedentário, o mais anti-amigos que a gente tem aqui. Eu queria que Thalia mudasse Nossa, ele.
Mas não Mesmo foi. que a ideia de sair Não com foi ele quando ele viesse. possível. Não, falando, ai, vamos marcar uma praia, às vezes, uma coisa bem. Pô, no Brasil não é nem a noite, não é nem bebida, não é nem nada disso. uma Poxa, praia. eu ia falar agora, topei a marcar. praia. Eu topei a praia. Não foi por mim que não rolou a praia, porra. Mas Mas por falou que mais marcou coisa, não pode. Ah, Mas tá eu sacaneando, vou... amigo. Ah, tá. A briga ao vivo. É Eu o tô capete já, tá ligado? Ele começou a realmente levar a sério. Porque, tipo, não, eu tô só. Não, pera, tem mais algum ponto pra ele bater no podcast ou nem? Tem uma Atenção. dica pros calouros. Se chegarem perto da sala do Dá Licença e verem um careca, sai correndo. Calma aí. Aí pode ser ou eu ou o Shotumpo. E um dos dois é legal. Nos dois casos, pode sair correndo, por favor. Os dois você corre. Mas eu queria falar mais uma coisa. Tipo, eu queria falar para os alunos que forem, tipo, vivenciarem a faculdade para além das aulas também. Vivenciar, tipo, os seminários que tem, congresso que tem. Se você não é muito intelectual, então vivenciar a parte de, tipo, sei lá, entrar numa atlética, vivenciar o, tipo, marcar com seus amigos e sair. O Graguatá fica do lado do cinema Reserva Cultural e eles têm promoção para os alunos da UF, então também aproveitar e marcar coisa, porque eu acho que é muito importante a gente estudar, mas, tipo, eu acho que depois que passa tudo, a gente fica lembrando. O que mais fica são as memórias que a gente tem, tipo, com as pessoas que a gente gosta. Então, tipo, também se propor a vivenciar outras coisas. Que eu acho que a faculdade é um momento de você abrir seus horizontes e conhecer mais. Então, tipo, aproveite que a faculdade oferece muito. Às vezes a gente não sabe o tanto que é oferecido, mas tem muita coisa diferente. Então, tipo, procura a área que você realmente mais se interessa, o que você mais gosta, tipo, aproveita, curte mesmo esse momento. Às vezes você vai começar e você vai odiar, mas é uma experiência também, sabe? Eu acho que tudo é ganho. Eu acho que tudo é ganho na faculdade. Inclusive, eu descobri recentemente que a piscina é liberada para os estudantes. Eu não sabia disso. Toda quinta-feira, eu posso estar dando informação errada, mas é algo do tipo. Tem um dia da semana que fica liberado. Você só tem que marcar e confirmar que você vai. Mas Vamos no primeiro dia de aula, confirmar Não. isso, marcar. O único motivo que eu não vou é porque tem que usar touca de natação e eu fico feia com touca de natação. Só por isso. Se não tivesse que usar touca, eu iria, porque, cara, é uma piscina de graça para estudantes, mas tem que usar touca. Então, eu só não vou por esse motivo. Um motivo Mas só muito voltando justo, eu não vou Botando julgar. rapidinho no que ela falou de ganho, você ganha muitas coisas na faculdade. Pô. Você ganha novos amigos, novas experiências. Novos traumas. É isso que eu ia falar, novos traumas, muitos novos traumas. Você descobre que traumas que você nem sabia que tinha, entendeu? Vão extravando, então assim, vai. É muito bom também muito você bom. vivenciar a experiência de participar de alguma bolsa, que ainda mais agora que aumentou o valor da bolsa e que podemos comemorar. Mas, pô, até por experiência mesmo. Tipo, se você é mais da área da licenciatura, tem várias bolsas que permitem que você desenvolva projetos para levar para a sala de aula. Tipo, tem o programa Licenciaturas, que tem bolsas. A gente tem o PIBID, que tem bolsas. Se você gosta mais de uma parte de iniciação científica, a gente tem o PIBIC. A gente tem as monitorias, que também permitem que você vá para um lado um pouco mais de iniciação científica. Você tem as I6 mesmo. Então, tipo, tem muitas coisas que, se você tiver a oportunidade também, experimentar. Talvez sair, porque não vai dar conta. Mas dar uma experimentada, eu acho que é legal também. Eu acho que todo mundo na faculdade tem que passar pela experiência mágica de dar uma monitoria, uma tutoria e ficar 2, 3 horas seguidas sem ninguém aparecer, sabe? Eu acho que é uma coisa muito Ou mágica. pegar de cálculo 1 como o Edu e ter uma turma inteira de 40 alunos aparecendo. Mas que o Edu já pegou pré-cálculo, então ele teve tanto de 40 alunos quanto de ninguém, entendeu? Ele passou pelas duas. Mas o meu de ninguém era do EAD, né? Então, assim, eu tava em casa, eu ficava vendo filme. Menos pior, menos pior. Tava vazio. Em minha defesa tava vazio. Se chegasse alguém, eu parava, mas nunca chegava. Minha defesa tava vazio e eu não olhava o Google Meet, mas tava parado. Não, eu olhava o Google Meet. Tava a telinha do celular aqui e o Google Meet aqui. Se chegasse alguém, eu parava. Sim. Fazer o quê? Acho que é isso que eu tenho pra falar. Porque eu tô com muita saudade de vocês e, tipo, isso é um reflexo do presencial também, que permitiu que a gente criasse mais conexões. E isso é uma das melhores coisas que eu acho que eu posso apontar dessa volta pro presencial.
Você foi presencial. Até então eu não sabia o que era saudade. Aí quando veio presencial, ela descobriu. Até então eu odiava vocês, então eu não ligava mesmo se a gente não tava se vendo. Eu tenho Ah, lugar mas de depois fala, mudou porque eu realmente isso. odiava vocês. Isso é uma história muito boa, inclusive, que a Ju odiava eu, o Everton e o Edu. Vocês tinham um grupinho fechado, eu só queria entrar nele. E eu consegui. Mas a gente deixava. Não deixava, não. Te garanto que não deixava, Ela é não. muito Eu dramática, passei, eu gente. sofri. Juliana, você fez uma matéria inteira no nosso grupinho antes de voltar ao presencial. Como é que a gente não deixava, pô? Eu No me primeiro sentia dia a só... gente já ficou tipo, Juliana! E ela jura que a gente ia excluir ela. Pois Gente, Foi mas é diferente. aprovada. O presencial eu consigo ver que realmente vocês gostam de mim. No remoto eu não percebia isso. Ai, gente, cada uma, viu? Mas eu acho que no fundo, no final, o saldo que fica que o presencial fez muito bem a todos nós, definitivamente. Com Que a gente não certeza. sabia quão bom era reprovar e tirar 0, mas pelo menos de forma presencial, em relação ao EAD. Que eu tirava 0, mas Pô, aí a gente não Ter um via abraço todo quente de um amigo depois de uma prova ferrada. É isso, entendeu? Nossa. Às vezes a gente só se encontrava no corredor, a gente sabia que o outro tinha feito uma prova, a gente não falava absolutamente nada, a gente só falava que é um abraço e Exatamente. acabou. Exatamente. Isso era mais comum do que parecia também. Mas foi isso. Acho que foi um ganho gigante poder voltar presencial, apesar de, eu acho que o único ponto negativo seria essa questão do transporte, que é bem mais complicado, e de agora a gente voltar a ter possibilidade de jubilamento. Então, mas tirando isso, acho que a gente teve muitos ganhos. A gente está realmente vendo o que é a universidade, e eu, pelo menos, sou muito defensora da universidade. Falei alguma coisa, gente? Parece que eu tô falando Não, mas o sozinha, acesso à faculdade, a estar presente, o espaço físico, os amigos e tal, é uma coisa que, assim, não digo só a UF, eu digo qualquer universidade, é uma coisa que eu acho que toda pessoa deveria presenciar em algum momento, ter esse... tanto os momentos ruins quanto os momentos bons, porque eu acho que amadurece muito a gente, uns ficam totalmente calvos igual eu, sabe? Mas outros só amadurecem mesmo e não muda muito a estética por isso. Da calvície na UF. Cara, eu não tinha entradas tão grandes, tá? Eu não tinha isso aqui. Até ano passado eu não tinha isso aqui. Só pra deixar bem claro. Eu tenho 20 anos e já estou calvo atrás. Ok? Então acho que o novo sim. Mas... fora o estresse, fora a zoeira, fora tudo mais, é muito bom. O Edu tá rindo muito na cara, não sei porquê, mas tudo bem. Sabe que eu sou calvo, beleza, tá bom. Mas... é uma experiência que eu recomendo a todo mundo e viva o máximo que der, sabe? Vão ser os melhores 10 anos da sua vida e vale muito a pena viver. Porque o que deveria ser 10 períodos vão virar 10 anos. Provavelmente, na boa sorte, vai ser 10 anos apenas. Então, gente, considerações finais, como é que vamos aí, Enjo? O que você tem pra pontuar afinal sobre essa volta à vida presencial e à faculdade presencial? Para mim foi perfeito o ensino presencial e eu tenho muita expectativa com esse novo período que vem. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. O que você achou, Mari? Eu também achei maravilhoso. Tô até hoje com os planos de levar uma canga pra ficar deitada na grama do Graguatá. Um dia Isso vai é muito acontecer. bom, isso é muito bom. Mas Pra aproveito não muito. pegar formiga. Pra não pegar formiga, é muito importante, né? Eu não E sei se tem mais aproveitei muito a alguém, faculdade. tem mais alguém ouvindo que é da vibe da meditação igual a mim, mas, pô, meditar ali no Graguatá é perfeito, tá? Pôzinho do sol meditando, não tem nada melhor não. E você, moço Edu? Suas considerações? Não, assim, eu já gostava muito da faculdade. O presencial só melhorou muito isso. Talvez porque eu tenha mudado de curso, mas enfim. Mentira, eu sinto muita falta de fazer matéria com vocês, mas infelizmente não Sente dá. nada, cara. Sente nada. Sim, Sendo sim, político. sim. Tá sendo político. Você não vai ser eleito Não, mas- vereador assim, cara.
Não, olha só, eu gostaria de estar fazendo matérias com os meus amigos, porque eu pego matérias de vários períodos ao mesmo tempo, então eu não tenho uma turma fixa. Mas, enfim, eu tô gostando porque é uma experiência muito diferente. Você ter aula presencial, você ter aula online. Aula online é uma desgraça, é uma coisa que deveria ser abolida. Tô brincando, eu só não gosto muito, tenho trauma, desculpa. Mas a questão dos os professores ensinam muito melhor, a convivência com as pessoas é muito melhor. Enfim, tudo é muito melhor. Tem bandejão e brownie depois do almoço. Enfim, essa é a melhor parte. Enfim, gente, é isso. Eu recomendo muito aulas presenciais. Por favor, nunca parem de vender doce na saída do bandejão. Obrigada. Por favor. É uma petição muito urgente. Ou talvez, por favor, para minha glicose abaixar um pouco. Não, você abaixa a glicose de outras formas. Exercício físico e não tomando café, como você falou. Tá de boa. Mas, gente, eu acho que no mais é isso. Muito obrigado por vocês por terem participado do episódio. Muito obrigado a você que ouviu esse bando de maluco falando nada com nada no final, tentando fingir que falou alguma coisa, mas foi isso, gente. A verdade é essa. A volta a estudar presencial é isso. No fundo, os corredores é um monte de gente falando nada com nada e fingindo que fez algum sentido no final. Normalmente sobre matemática, que vai fazer menos sentido ainda porque é matemática. E vai depois pra sala e vai bodejar e fazendo tudo assim, gente. Então, muito obrigado. Assistiu até aqui o final, vindo junto com a gente. Espero ter deixado aí um gostei, que acompanhe o canal do programa de forma geral. Se tá no Spotify também pode seguir. Vai ter mais projetos de podcast logo, além do nosso. Tamo junto, valeu e até a próxima. Falou.